A paz do Senhor, é muito bom estar ligado com todos vocês. Nosso culto, o culto do Voz Mulher vai já começar, mas vocês vão ter alegria. Hoje é um presente para vocês no programa. Conosco no programa hoje, Cristina Mel e Elizabeth Inácio. Certamente nós vamos sentir a presença do Senhor, vamos cantar canções que a gente ama, vamos meditar juntas na palavra e, sobretudo, vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Eu amo esse texto. E essa manhã, ontem à noite, eu fui dormir com esse texto. Eu tenho uma caixinha de promessa pequenininha do lado da minha cama e à noite eu estava assim um pouco preocupada, cansada, perturbada com algumas coisas e eu li aquele texto e hoje de manhã entrei no meu carro, botei um hino para tocar, um hino baseado nisso. Ele cuida, né, do cuidado dele. E essa é a nossa palavra para você hoje que está ligadinha com a gente. Ele cuida de você. O problema está difícil, ele está com você. Ele estava lá quando você nasceu. Ele estava lá quando a sua mãe nasceu. Ele estava lá quando os problemas da sua família, que lhe causam dor até hoje, aconteceram. Ele estava lá. E às vezes a gente pensa, poxa Senhor, se tu estavas lá, tem coisa que o nosso erro, o nosso pecado, eles trazem coisas que Deus, mas Ele estava lá, Ele sabe. Também. E Ele tem poder para te curar, lhe consolar. Ele cuida de você. Cuida ou não cuida? Bem-vindas, meninas. Cristina Mel, bem-vinda. Tão bom tê-la de volta. Pastor Elizabeth, você que está assistindo a gente. Deus cuida mesmo da gente, viu? Terça-feira, eu estive gravando o CD em Jundiaí, ao vivo. Ai, e meia hora depois parabéns. que eu saí de casa, minha casa pegou fogo. Não, e eu não sabia começou, disso. Eu soube quando eu cheguei ontem à noite. E é um quarto onde eu tenho meus arquivos, toda a minha história desses quase 25 anos de ministério. Mas, graças a Deus, meu marido estava em casa e eu tenho 3 extintores lá em casa. E ele foi o bombeiro por um dia e apagou o fogo rapidamente. Quando os bombeiros chegaram, uns 10 minutos depois, desligou. A primeira coisa a fazer em caso de incêndio é desligar a parte elétrica antes de jogar água, né? A gente é leigo, sem experiência, já vai jogando água, mas isso pode dar um curto muito forte, uma explosão. Então, mas hoje eu estou aqui assim ainda impactada, porque se fosse pela madrugada, é um cômodo que fica atrás da minha casa, nós todos estaríamos dormindo e a fumaça. Enfim, Deus nos dá o livramento, Deus cuida da gente. Deus cuida de nós. Era para eu voltar de viagem, não ir, porque quando a gente está em um projeto para gravar um CD, é sempre muita luta, porque o inferno se levanta, mas é só para cair, porque maior é o que está em nós. Amém. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus impossível, Ele é que vigia, Ele guarda a casa, né? Ele é o vigia de Israel. Ele então, que nos guarda até hoje. Ansiedade, a gente tem mais que agradecer. Hoje está sendo um momento muito gostoso de falar, compartilhar isso com você, porque eu quero agradecer pelo livramento. Do livramento e do cuidado de Deus. Eu pensei que fosse usar aquele extintor, mas eles não me falaram nada e a gravação foi linda, eram muitos jovens cantando, adorando, no momento que a gente falava em línguas, o Espírito Santo moveu, deu tudo muito certo. Eu comentei assim, poxa vida, esse CD é um CD que realmente, todo CD tem sempre uma luta. Uma vez meu pai infartou, o produtor sofreu um acidente, as armadilhas do inimigo, e a gente buscando oração. Então não é que problemas não vão acontecer, é que Deus cuida de nós. Deus está só é tremendo. Bem-vinda, minha linda, tão bom tê-la de volta. Obrigada, pastor. Eu também gosto de estar com você. A gente se sente tão à vontade, parece que a gente está na nossa igreja e é assim que a gente está nesse culto hoje aqui, muito à vontade na presença de Deus. Que coisa boa. Bem, ambas são mães, a Beth já é avó, de 3 netos igual eu. Olha, e já tenho um neto de 16 anos. Sério? 16 anos. Meu neto Josh, acho que tem 16 anos. Que coisa Parabéns. linda, parabéns. Uma avó bonita, jovem e ativa ainda na obra de Deus. A Beth, ambas são formadas, a Cristina em letras. Sabe que eu sou formada em letras, estudei letras também? Também. Eu fiz português, imagino que você fez português, você fez inglês. Uau! Bem, como o inglês já era meio que parte da minha vida, então eu decidi melhorar, aprender o português.
E a Beth é formada em teologia, é escritora. Como é que é isso, Beth? Livros sobre santificação, escatologia, são áreas de desafio. Não, mas a gente estuda. Eu sei que você área do meu esposo, eu sei, né? mas você ajudou. Agora, na verdade, meu, assim, Teu forte é família. Peguei a área de adolescência, ai meu Deus, para pais e professores de adolescentes, e também o Ministério da Mulher Cristã, que são 4, esposa, mãe, dona de casa e serva, né? E um outro que eu fiz de família, que agora eu não estou lembrando o nome, e não consegui terminar aquele da sogra ainda, toda mãe vira sogra. Então, mas eu gosto muito dessa área, mas estou parada em escrever, estamos pastoreando. Entendi. 13 igrejas agora, inclusive a Assembleia de Deus de Nova Holanda faz 50 anos, começa segunda-feira, começa domingo, de domingo a domingo, a Assembleia de Deus em Nova Holanda, um lugar maravilhoso. Bem na data que a Assembleia de Deus no Brasil adoração. faz 100 anos. Na próxima semana, 100 anos não, 102. Opa. Vamos estar adorando ali em Nova Holanda, muitos pastores, muitas pessoas conosco. Nós uma data especial, o Jubileu de Ouro. Também muito agradecidos ao Senhor. Nossos banners são todos de gratidão a Deus por 50 anos de serviço, adoração, ganhar almas. Coisa e linda. A luta continua. Coisa né? linda. Gente, ninguém vai me perdoar se eu não perguntar da Melzinha, né? Da Isabela Mel, como é que ela tá? Ótima. Hoje, quando ela me viu pronta, ela disse, mãe, nós vamos aonde hoje? Qual é a nossa programação? Nós. Porque ela sabe que ela é uma missionária mesmo, apaixonada por Jesus, pelo louvor. Hoje você vai para a escola e mamãe vai gravar um programa com a tia Rebeca. Mas eu quero mandar um beijo para a Isabela Mel, minha princesa, com 4 aninhos, indo muito bem na escola, já está aprendendo a escrever um nome, reconhecendo as letras, muito inteligente, me ajuda na ministração com as crianças, participa, faz uma peça comigo, a gente interage. Deus, 4 aninhos. Já tem ministério, lógico que ela rouba a cena, né? Não, eu acho legal porque eu tenho a minha netinha mais velha tem só 2 anos, mas ela gosta dos teus louvores de criança. A gente acessa no YouTube, que é a forma mais fácil, né? No iPad, no celular, onde se tiver, coloca ali e é tão gostoso. É uma coisa, é um ministério tão frutífero, né, Cristina? Amo ministrar para as crianças, contar histórias. Toda noite, antes de dormir, eu conto uma história da Bíblia para ela. E às vezes a gente está na igreja, o pastor está pregando, ela, mamãe, eu conheço essa história, você conta para mim, já contou para mim, ela sabe. Ela então, reconhece. como é importante a gente poder compartilhar, levar o filho à igreja, né? Aliás, ensinar, você que já até estuda, assim, já fez um trabalho um pouco, até, enfim, é mãe, é vó também, e já até escreveu a respeito. Qual a importância desse processo, né? Já que a gente está aí, aproveitar só essa janelinha que a gente tem pouquinho tempo. Toda a importância. Porque é mandamento bíblico lá em Deuteronômio que você inculque, que você andando com as crianças, levantando, dormindo, quer dizer, na hora de dormir você conta a história, quando acorda você ora, à mesa você ora. Se ele vai ver um desenho, um filme, você fala, ó, tá vendo isso? Segundo a palavra de Deus, está errado, a gente deve prestar atenção. Isso aí é primordial. Fica marcado. Fica para a vida toda, fica marcado. Ontem nós falamos sobre isso no nosso culto de família, a adoração começa em casa. Tem gente que pensa que vão aprender a adorar na igreja e conhecer Deus na escola dominical. Estão perdendo muito tempo. A igreja é a continuação daquilo, Tafira. Isso é um mandamento que você atendendo, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem que ser desde criança. Colocar escola, a palavra orando, de Deus. Vamos orar agradecendo por dia. Os planos, quer dizer, planos você acabou de concluir agora. Está mixando já na fase E o tema é lindo, hein? Eu respiro já gostei do adoração. Tema. E é um CD diferente porque ele é ao vivo e ele é repleto de adoração, que é o que a igreja quer adorar, a igreja quer exaltar. É como o ar que a gente respira, assim, nós precisamos te adorar. Então é um CD muito lindo, ele é especial, ele é diferente. Nós abaixamos os tons, então fica muito fácil de toda a igreja. Fica congregacional. Nós pobres mortais, né? Quando a gente quer cantar junto com a Cristina Moura, a gente vai ter uma baixa. Ou com outras que põe tão alto, a gente não consegue acompanhar nunca. É verdade. Né? Com o playback. Muito fácil. As letras são profundas e simples, o refrão fica. E os jovens que ensaiaram, a igreja que ensaiou o CD, o repertório para adorar com a gente, eles estavam muito impactados e muito felizes. Então tinha um momento realmente em que eles adoraram. Quando esse quebrantamento está presente, realmente Deus, ele se manifesta, é uma coisa muito especial. E quem ouve, sente essa presença. Então já fica todo na expectativa. E a gente já fica aqui combinado para você voltar, para a gente lançar isso. E sai um pouquinho dos temas que a gente tem ouvido ultimamente, que também são bonitos,
mas que é muito o hino do Vingador, o hino para a alma, né? Que você, ó Senhor, eu quero, eu preciso. É tão bom dar para o Senhor a adoração que Ele merece, né? Uma vez eu li, até no livro do Tammy Tenney, que é um livro, não no livro Caçadores de Deus, num outro livro dele, que agora eu não lembro o título, mas ele falando, ele fez uma comparação. É como a pessoa vai para um restaurante. Quando você vai para um restaurante, comece que você se sentiria no restaurante se os garçons que deviam estar te servindo só ficassem batendo papo entre si. Olha, tremendo essa comparação. Entendeu? Vou gravar. Eles ficassem batendo papo entre si e, em vez de vir servir você, perguntar o que você quer, né? Porque a gente vai para a igreja achando que Deus é o garçom. Mas nós é que somos os garçons. Tremenda essa Então, palavra. a gente tem Deus como alguém que só vai nos mimar e nos servir nas nossas mínimas necessidades. Ele cuida, mas a premissa é que Ele é Deus e nós somos feitos para adorá-lo e nós servi-lo. E com alegria. Salmo 100. O que você quer ir para comer? Né? A gente chega em garçom, como é que você ia voltar para esse restaurante? De jeito Ou nenhum. se eles ficassem só lá batendo papo em volta do cafezinho, você lá, por favor, vem aqui, alguém me servir. Então, às vezes, a gente vai para a casa de Deus e a gente só fica batendo papo em volta do cafezinho e ninguém vai servir a Deus. É verdade. Sabe, aquilo me pastora, impactou. Vira e mexe eu na casa de Deus e falou assim, não, Senhor, eu quero Não, eu ouvi pela primeira vez e vou gravar e a minha também. adoração a Ti. Verdade. Verdade. É tremendo. Bem, o programa já começou. Aqui, Deus já começou a falar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma volta para o Brasil. Desta feita, nós vamos ao Amazonas. Eu quero já, nesse momento, agradecer os nossos semeadores, que são os patrocinadores ou patrocinadoras do programa Voz Mulher. Você que é semeador, esse programa está aqui como resultado da sua semeadura. Deus te abençoe e recompense. E saiba que nós estamos orando, continuamos orando, estamos num grande desafio, agora já do mês de junho, para os desafios da Boas Novas. Não é nem de crescimento nesse momento, nós temos portas abertas para estações de colocar no ar, mas nós temos que primeiro manter o que nós temos, e nesse momento está sendo difícil manter. Então está colocado o desafio para você que ainda não é semeador, hoje também se tornar, se alistar como um semeador, sustentando a missionária Boas Novas, que como uma atalaia, né? Uma torre de televisão ali 24 horas, lançando luz, lançando a mensagem para quem precisar, onde quer que esteja, em mais de 200 cidades brasileiras, e nós precisamos da sua ajuda. Está compartilhada, portanto, a necessidade. E que alegria a gente vai ter se a gente, depois eu souber que durante o programa você ligou e se alistou como um semeador, uma semeadora. Eu espero que Deus toque hoje no seu coração, que você seja sensível à voz do Espírito. Vamos então dar uma volta no Amazonas e a gente já volta louvando, começando a nossa culto. Levar a palavra de vida e salvação do Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos e nações é uma ordenança do Senhor para a sua igreja. Obedecendo a esta ordem, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas realiza o trabalho evangelístico no Brasil e em diversos países. Tem sido uma semente maravilhosa porque desde que nós passamos a investir este valor, nós notamos um desatar de Deus sobre a vida da igreja, os membros da igreja, membros abençoados, prósperos, férteis, a igreja idem, entende? Porque ela sabe como investir e onde investir. Isso é só o começo, porque o nosso sonho é crescer esse orçamento que nós queremos investir muito mais em missões. A visão missionária da Assembleia de Deus no Amazonas é o departamento responsável pelas missões transculturais da IADAM. A IADAM, na verdade, é um departamento que nós chamamos um braço de evangelização da igreja. E esse braço, ele alcança as nações, alcança os povos. Esse braço, ele tem como finalidade alcançar aqueles povos não alcançados, aquelas pessoas que estão do outro lado do mundo, clamando, pedindo socorro, pedindo salvação. Então a IADAM, ela agrega os missionários, ela prepara os missionários, ela envia os missionários para essas nações e ela acompanha esses missionários. Ela dá também um suporte de orientação. E a igreja, por trás desse departamento, dá todo um suporte, as condições logística para aqueles missionários que estão
pregando a palavra de Deus. Dentro das dificuldades enfrentadas para a implantação do trabalho de evangelismo em outros países estão questões culturais, idioma e aquisição de terrenos. Mas a igreja segue determinada a cumprir o mandamento do Senhor de fazer o ID. Maravilhoso, não é verdade? Na verdade, é um projeto missionário do Amazonas, mas efetuado em Angola. A visita do pastor Juntas, de missionários, enfim, foi um trabalho lindo, maravilhoso. Angola, Moçambique, enfim, onde a Assembleia de Deus, tanto em Manaus quanto em Belém, tem missionários até hoje trabalhando lá, também no Timor-Leste. E a gente vê o que pessoas podem fazer quando elas doam as suas vidas para a obra missionária. Eu acho até que se fala pouco em missões hoje, né, transculturais, Cristina. Mas o desafio ainda continua de pessoas que se disponham a deixar os seus, deixar a sua terra e ir onde pessoas estão precisando. E mais ou menos isso que fala esse hino. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Cante conosco. Entregar os filhos, a família, a Cante saúde. Conosco. Tudo, né? Adore com a gente. E hoje é um hino do cantor cristão, você que tem, mas a letra está aí na sua tela. Cante com a gente, vai ser muito bom. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade como os anjos lá no céu, tudo entregarei, sim, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluias. Esse é o grande desafio que nós temos. E eu sou fruto de um lar missionário. Meus pais eram missionários. E às vezes a gente teme, né, o campo missionário, teme o que a vida pode oferecer. Graças a Deus que os meus pais vieram para o Brasil.
Eu nasci, casei... Nasceu aonde, pastor? Eu nasci aqui no interior de São Paulo. Mas a minha mãe é americana. Americana? Americana, é. O meu pai já é filho de missionários alemães e ele nasceu no Rio Grande do Sul. Que lindo. Só que ele foi estudar. Mas assim, é uma misturada, mas as pessoas temem, mas eu nasci, fiquei no Brasil e olha o que Deus fez na minha vida. A gente não pode ter medo do plano de Deus, ele tem que entregar tudo. Eu fiz isso e fui parar lá no norte do Brasil, mas não aconteceu que aconteceu na minha vida. E tipo assim, mesmo que eu tenha nascido e sido criado no Brasil, era outro mundo, Cristina. Sim, sim. Outro Totalmente. mundo, mas tão maravilhoso. E as coisas, as oportunidades, as coisas que Deus fez na minha vida, então a gente não tenha medo de entregar tudo para Ele. E Ele fará coisas E eu sou fruto de um grupo de missionários americanos mesmo, que veio ao Brasil. Os Continental Singers and Orchestra. Não brinca, dos Continental Então, eu lembro você lembra dos dele. Continentals? Lembro, claro. Eles vieram ao Rio de Janeiro, eu fui praticar o inglês com eles e acabei conhecendo a verdade que me libertou, que é Jesus. E hoje Deus me usa em missões para levar crianças e outros a conhecerem o caminho. E como foi propício, né? Porque ele sabia o talento que você tinha. Então ele tinha alguém... Fui a primeira evangélica na família. Com um talento afim à música. Eu estou tentando lembrar uma música que eles cantavam, meu Deus, qual era mesmo? Não lembro agora, mas enfim... Foi o musical E Haja Luz, Let There Be Light, que eles vieram com coreografia. E trouxeram light para a sua vida. Vem pra cá, Cristina. Vem para cá, que já você vai continuar ministrando louvor. Deixa eu só ler alguns pedidos de oração. Você pode, inclusive, continuar a ligar para a gente. Todos os contatos estão aí na sua tela. E você... pode tanto mandar SMS, pode mandar através do Twitter, através do Facebook, por e-mail, pode até ligar para o nosso call center, enfim. Tem várias formas de você fazer contato com a gente. Lembrando sempre que todas as participações participam aqui da nossa premiação. Hoje é o CD da Cristina Mel, Som do Amor, maravilhoso, né? Todo mundo quer. E a gente tem também uma mensagem maravilhosa da Camila Barros, que hoje vai ser premiada. Hoje 2 pessoas vão ser premiadas, então que gostoso, além de você poder compartilhar e a gente orar por você, você também ser agraciada, ser abençoada, premiada. A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, orem por mim, Maire Alves de Souza, porque não estou bem de saúde, estou nervosa e com ansiedade. Ora também por minha família. Otto Leopoldino, ela dá vários nomes, Nicolas, que estão desempregados e afastados da igreja, pelo Rômulo, pela Gabriela, que está desanimada com a igreja, com as notas do colégio, a minha mãe Maria José, que ainda não é cristã, a Ayane, que está com problemas de saúde e suspeita de glaucoma. Eu sou da igreja da Assembleia de Deus Jardim Central, no bairro de Todos os Santos, em Nova Iguaçu. Maire ou Meire, não sei como é pronunciado. Vamos orar com você com certeza. Para o Senhor. Como é propício, eu acho que Deus já estava preparando esse início do programa, quando Ele falou para você desde o início, a gente repete, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos sim, às vezes até enfermamos com as ansiedades que carregamos indevidamente. Precisamos exercitar, não é verdade? Eu também luto com isso, no sentido de lançar. Você pode confiar, pode lançar sobre Ele, porque Ele cuida de ti, sim. A paz do Senhor, pela misericórdia de Deus, fui chamado para pregar para crianças e agarrei com muito amor este ministério. Sou casado, tenho 2 enteadas e uma mulher muito especial. Somos uma família abençoada. Peço oração pelo meu ministério e minha família, o irmão Antônio Carlos, aqui do Rio de Janeiro. Você tem hoje uma companheira de trabalho com criança hoje aqui, que é a Cristina Mel. O Espírito Santo está dirigindo tudo hoje aqui. Parabéns à equipe do programa. Deus abençoe a todos. Continuem firmes nesse propósito, proclamando as boas novas da salvação. Peço oração pelo meu irmão Raimundo Nonato Salles, de 48 anos, que tem fibrose pulmonar e está em estado grave. Para a medicina não tem cura, mas o nosso Deus é especialista em causas impossíveis. Sou pastora da Igreja de Deus Pentecostal no Brasil, em Manaus, Amazonas. É a Nancy Salles. Nancy, vamos orar com você. Com certeza, você pode contar com as nossas orações. Orem por mim e por minha família, para que Deus conforte o meu coração. Estou desesperada. Deus não cumpre, ela acha que Deus não cumpre suas promessas e só piora a minha situação. Estou pensando em abandonar tudo. É a Eneida Assunção. Deus sempre cumpre as promessas dele, Eneida. Eu confesso a você também que eu compartilho de alguns sonhos, situações
que eu tenho vivido, e não só agora, em toda a minha vida eu já tive situações em que eu não entendia o que estava acontecendo. Em algumas delas até eu fiquei perplexa. Mas conforme está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 4, posso até estar perplexa, mas eu não vou ficar desanimada. Eu posso até sentir que de alguma forma pessoas estão me abandonando ou me abandonaram, mas Deus jamais me desampara. Ele não te desamparou, não, Ele não esqueceu de ti. Tenha paciência. Pior coisa que você pode fazer é sair da presença dEle. Com Ele difícil, sem Ele, nem pensar. Ele cuida de ti. Ele sabe de tudo. Segura firme, minha irmã. A resposta virá. Olá, pastora Rebeca, que Deus continue usando-a como um instrumento de grande adoração. Vejo que a senhora é referência de pessoa que faz a vontade de Deus. Suzane, obrigada pelo seu carinho. Não sei no seu estudo não, mas eu agradeço o seu carinho, o seu incentivo e posso testemunhar de que Deus tem sido fiel realmente, no sentido de sustentar, independente das circunstâncias, não é verdade? A gente adorá-lo. E a gente vai aproveitar para fazer isso agora, junto com Que presente, fazer isso junto com a Cristina Mel. Vamos lá, Cristina, está contigo. Traga. E logo depois da Cristina, a pastora Elizabeth Inácio já vai entrar pregando a mensagem da palavra do Senhor. Assim cantando, não imagina o que passei. Quem me vê sorrindo agora, não sabe o quanto eu chorei. Pelo vale da sombra da morte, tão aflito eu caminhei. Poucos amigos que eu tinha, não mais encontrei. Eu soube que ia falar que eu não era mais um adorador. Calúnias inventaram, misericórdia, Senhor. Mas em silêncio Deus me viu e logo me levantou. Como antes e depois, minha história assinou. A prova eu venci, lutei e venci. Contra mim ele tentou.
contigo, minha amada. Amém. Glória a Deus, que tempo bom, né? O culto já começou, Deus já tem nos falado através dessa primeira parte. E esse hino também é tudo que realmente nós trouxemos para falar com você nesse culto abençoado. Eu queria ler com você em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículos 22, 23 e 24. Vamos ler juntos? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eu fico olhando para esse texto aqui, falando de mulheres que nos surpreenderam. E o louvor que nós ouvimos agora, anterior, já falou sobre isso. De pessoas que passam por uma situação difícil, por humilhação, que passam por algum tipo de sofrimento, mas não ficam paradas. Buscam o Senhor, buscam fazer alguma coisa e acabam se surpreendendo e surpreendendo a outras pessoas também. E esse quadro aqui nos fala de duas classes de pessoas, porque esse texto, os 2 discípulos de Emaú, depois da ressurreição de Jesus, voltaram conversando com ele pelo caminho, encontraram com Jesus e voltaram conversando com ele. E quando eles estavam conversando com Jesus, eles disseram, olha, nós estamos tão entristecidos, a gente estava esperando que de alguma maneira Jesus fosse o Messias, que ele viesse para cumprir o que nós estávamos esperando dele, mas não foi assim que aconteceu. Então o texto mostra que eles ficaram desanimados porque não tinham tido ainda a resposta favorável. Mas em seguida eles falam, mas engraçado que algumas mulheres nos surpreenderam. Essas mulheres nos surpreenderam de que maneira? Primeiro, elas nos surpreenderam porque Jesus estava morto e ninguém podia fazer mais nada mesmo. Mas elas já nos surpreenderam porque elas foram até o sepulcro. E chegando lá no sepulcro, elas então encontraram e voltaram falando conosco que Jesus não mais estava no sepulcro. Olha que coisa boa. Mesmo eles tendo a notícia que elas tinham visto o anjo, que o anjo tinha conversado com elas, e eles ficaram surpresos daquela notícia, mas não conseguiram ficar alegres ainda. E eles agora estavam conversando com o próprio Jesus. E essas mulheres elas continuaram fazendo alguma coisa. E eu gosto de pensar e eu gosto de ver que a mulher está sempre na classe de pessoas que podem nos surpreender. A mulher está sempre naquela classe de pessoas que ela pode se levantar da depressão, ela pode se levantar do problema. Nós ouvimos um pedido de oração agora feito pela pastora Rebeca. Uma moça que pediu oração porque não está vendo Deus cumprir as promessas, não está vendo nada acontecer na vida dela. Mas essas mulheres, elas pareciam que tinham perdido tudo. Elas já tinham perdido o Senhor Jesus, elas já tinham preparado especiarias e unguento e foram até lá. Mas acontece que quando elas chegaram até lá, elas verificaram que não era bem assim. Jesus morreu porque precisava morrer. E elas então superaram aquela dificuldade, elas alegraram o coração e foram fazer alguma coisa. Eu gosto de ver mulheres que surpreendem, são aquelas mulheres que têm sempre uma visão melhor da vida. São aquelas mulheres que, apesar delas estarem com um diagnóstico difícil, porque o pior diagnóstico que elas já viram ou ouviram foi exatamente de que Jesus tinha morrido. Mas mesmo assim, elas prepararam ungüentos, o capítulo 23 fala sobre isso, elas se levantaram, elas fizeram alguma coisa.
E aí é que está. Eu quero te dizer em primeiro lugar, você que está desanimada, você que está desalentada, você que não tem conseguido chegar a lugar nenhum. As mulheres que surpreendem são aquelas que têm uma visão melhor da vida. Elas não se entregam fácil, sem resistência ou sem luta. Elas não se entregam. Eu fui visitar um dia uma amiga querida e quando eu cheguei na casa dela, ela estava muito desanimada, como essa moça que falou que as promessas não se cumprem. E ela me disse, eu disse, o que está acontecendo? Você não tem ido à igreja? E ela disse, sabe o que é? As promessas não se cumprem, Deus não faz nada na minha vida. E eu disse, mas que tipo de promessa você quer? Ela falou, eu quero um emprego melhor, eu quero uma vida melhor, eu quero sair desse lugar que eu moro, dessa situação de pobreza. Eu disse, querida, tudo isso vai acontecer através do estudo, tudo isso vai acontecer através de uma atitude sua. Levanta. Você estudou, você fez o que na vida? Ela disse, eu não terminei nem o primeiro grau. Eu falei, pois volte para a escola, termine o primeiro grau, faça o segundo grau, comece a melhorar, tome a sua atitude, surpreenda ao que você está passando agora, surpreenda a sua pobreza com uma atitude, surpreenda a sua enfermidade com uma atitude. E eu orei com ela e ela se levantou. E quando essa moça resolveu se levantar, hoje eu a vejo. Ela terminou o primeiro grau, ela terminou o segundo grau, agora ela está fazendo auxiliar de enfermagem, ela está fazendo curso de inglês, curso de informática. Meu Deus, que coisa maravilhosa! As possibilidades dela são muito grandes agora. Agora vai vir cumprimento de promessa à vontade, porque dinheiro se ganha com estudo, dinheiro se ganha com trabalho, dinheiro se ganha com atitude. E eu fico vendo para a vida dela que aquele pequeno conselho mudou a vida dela. Então eu quero te dizer, querida, eu não sei qual é o diagnóstico da sua vida, não só as mulheres, mas quem está me ouvindo agora. O médico te deu uma notícia ruim? Levanta. Sabe, a situação da sua casa é de pobreza, é de enfermidade, é de falta de paz. Levanta. Observa o capítulo 5 de Juízes que diz, desperta Débora, levanta, entoa um cântico. E foi isso que Débora fez. Ela disse no capítulo 5, versículo 6, mais ou menos, ela diz, olha, não tinha mais caminhos em Israel, não se podia passar mais por estradas, era só pelos atalhos. E diz, cessaram as aldeias em Israel, cessaram somente até que eu me levantei. E foi isso que Débora fez. Ela surpreendeu. 20 anos de servidão sobre aquele rei, ela surpreendeu, ela levantou. E eu fico olhando para essas mulheres da Bíblia e pegando o que a palavra diz. Elas surpreenderam aqueles homens, elas maravilharam aqueles homens que também conheceram Jesus, mas não conseguiam tirar uma alegria disso. Todas as vezes que nós estivermos tristes por alguma coisa, nós precisamos primeiro nos surpreender. Hoje em dia, gente, a depressão, ela tem colocado muita gente para baixo. E tem pessoas que nem têm depressão, mas já acham que tem. E o antídoto para a depressão chama-se superação. É se levantar desta cama, se levantar deste lugar, tomar uma atitude e fazer alguma coisa. E nós não surpreendemos ninguém por fazermos a nossa obrigação. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, é uma vidinha mais ou menos. Ninguém tem que ter uma vida mais ou menos. Jesus não chamou ninguém para ter uma vida triste. Jesus não chamou ninguém para ter uma vida apagada. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas a vida que eu der vai ser uma vida em abundância, vai ser uma vida de surpresa, vai ser uma vida de alegria. Eu venho de um lar muito pobre, eu venho de uma igreja pobre que hoje tem superado coisas maravilhosas. Nós somos da Assembleia de Deus em Nova Holanda, lá dentro do Complexo da Maré. Estamos fazendo 50 anos agora, a festa é desse domingo, de 9 até o 16. Quando eu olho para aquela igreja linda, quando eu olho para aquele povo lindo, eles saem daqueles becos e vêm até a casa do Senhor adorar. Que superação! Quantos cultos, irmãos, são tão difíceis de entrar, porque às vezes a polícia entra antes, e há aquele confronto, e você fala, não vai ter ninguém na igreja. Mas sabe qual é a surpresa? A igreja enche.
O povo vem de todos os lugares e a gente levanta um culto de adoração por um povo que tinha tudo para ficar em casa. Adoração ao Senhor é totalmente independente do que a gente vive. Servir a Jesus é independente do que você ganha ou do que você precisa. Surpreenda-se. Surpreenda primeiro a você, surpreenda a sua família, surpreenda o seu marido, se levante. Nós temos que primeiro surpreender a nós mesmas. Não temos que ficar com essa vidinha mais ou menos que a gente está vivendo. Eu quero te mostrar duas mulheres surpreendentes que marcaram a sua geração. Tem muitas na Bíblia, mas duas apenas eu vou falar. A primeira delas é Ana. Que mulher tremenda. Você conhece a história dela? 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, ela foi ao templo, ela não tinha filho, ela precisava daquele filho para a dignidade dela como mulher. Porque a outra, a sua rival, tinha filhos à vontade. Ana tinha o amor do marido, Ana tinha tudo, mas não tinha filho. E ela foi ao templo para pedir ao Senhor um filho. Ela ia todos os anos, mas naquele ano, ela observou uma coisa diferente no templo. Ela observou no templo, sabe o quê? Que o sacerdote Eli estava velho. Que a situação do templo não estava boa. A religiosa, a política não estava boa. Ela então fez uma oração diferente. Sabe qual foi a oração dela? Deveria ser a nossa. Ela surpreendeu exatamente, sabe por quê? Porque ela disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei. Meu Deus do céu, para que eu quero um filho se eu vou dar para o Senhor? Mas nós deveríamos surpreender, dando para o Senhor os nossos filhos. E Ana o fez literalmente. Ela levou Samuel, ela não abandonou Samuel, ela não desprezou Samuel no templo, ela continuou cuidando dele ano a ano. Mas o que ela recebeu, ela deu para Deus, porque ela percebeu que a obra de Deus precisava de um Samuel. A obra de Deus precisava de alguém que fosse criado para Deus. Por isso ela deu para o Senhor. Você já imaginou como Deus te surpreendeu com essa mulher? Então ela teve algo para dar para o Senhor. E a outra mulher que eu amo demais, aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, está lá em Marcos capítulo 14, em Lucas, em Mateus capítulo 26, João capítulo 12. Essa mulher pecadora, ela veio e ungiu os pés de Jesus. Ela quebrou um perfume caro. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso, porque se você não quebra o vaso, você pode até levar um pouquinho para casa, pode só botar um pouquinho, não. Ela quebrou o vaso, ela colocou tudo ali em cima do Senhor. Sabe para quê? Para adorar a Deus. Aquela mulher surpreendeu com a adoração. Ela era uma pecadora, ela precisava de perdão, ela precisava de tratamento, ela precisava de conversa, ela precisava de muita coisa. Mas em primeiro lugar, ela foi aos pés de Jesus. Ela colocou o que ela tinha de melhor para adorar o Senhor. Ela não pediu nada, ela só adorou a Deus. E Deus se surpreende, Deus fica muito alegre. E nós também com a posição desta mulher. Porque hoje em dia a gente vai para a casa do Senhor, estávamos comentando sobre isso. A gente vai para a casa do Senhor para receber alguma coisa. No começo do programa nós conversamos sobre isso. Gente, as pessoas vão à igreja e tratam Deus como se ele fosse dono de um supermercado, dono de um banco. Não, Deus é Deus. Surpreenda-o com a sua adoração, surpreenda-o com o seu louvor, não somente o louvor da dor, não somente o louvor da angústia, não somente o louvor da vingança, eu preciso de uma vitória, não. Surpreenda ao teu Senhor com o louvor da adoração, que sai lá do fundo do seu coração. Assim as mulheres surpreendem. Sabe o que a Bíblia diz para nós, e eu amo isso aqui? Provérbios 31 e 29, a Bíblia diz assim, muitas mulheres obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Muitas mulheres fizeram muitas coisas. Sabe quem é que fala isso? É uma família. São os maridos e os filhos da mulher virtuosa de Provérbios 31. E eles dizem para ela, olha, você é 10.
Muitas mulheres fazem tudo bem, mas você é superior a todas. Por quê? Porque esta mulher surpreendia a sua família, além das suas obrigações. Porque a obrigação ela fazia, ela limpava a casa, ela cuidava de tudo, mas a Bíblia diz, no começo ali, no 10, 11, 12, diz que ela trabalhava de boa vontade com as mãos, diz que a lâmpada dela não se apagava de noite. Então é uma mulher surpreendente, surpreendente para mim, surpreendente para você. Eu quero te convidar, você que está nos ouvindo, a sair desse conformismo, a sair desse lugar comum, a sair da minha vidinha mais ou menos, a sair desse tá bom a si mesmo e começar a se surpreender, começar a se superar. Levanta dessa tristeza, dessa depressão. Eu sei que a gente perde muita coisa na vida, a vida é feita de perdas, a gente perde juventude, a gente perde amigos, infelizmente algumas perdem marido, perdem filhos, há perda de sair, há a perda de morrer, todas nós sofremos perdas, mas a mensagem para você, nesse momento aqui, é que você se levante, que você supere, que você comece a se surpreender, fazendo alguma coisa pela sua própria vida e pela vida dos outros também. Nós não temos que viver dessa maneira, nós não temos que viver dessa forma, sabe? Do mais ou menos, do tá bom assim mesmo, não. Faça a diferença. Queridos, ainda é tempo de nós nos levantarmos como Débora, ainda é tempo de nós nos levantarmos como Esther, em oração e jejum, ainda é tempo de nós nos levantarmos buscando a Deus, fazendo algo para nós mesmos e para a nossa família. O que é que a sua família fala de você? O que é que a sua família fala de você? Que você é surpreendente? Se ainda não é assim, faça alguma coisa, levante-se. Você não tem que ser a melhor em tudo, mas levante-se. Faça alguma coisa, supere as dificuldades, estude, trabalhe, levante e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Você vai ver a promessa de Deus, seja em todas as áreas que você precisa, acontecendo na sua vida, mas a atitude começa comigo e com você. Surpreenda o teu Senhor com louvor, surpreenda a tua família com uma vida melhor, surpreenda a tua igreja com adoração, surpreenda Deus com o teu louvor. E é isso que vai acontecer. As pessoas vão dizer, algumas mulheres nos surpreenderam e outras vão dizer como aquela família, muitas mulheres obraram virtuosamente, mas você é 10, você a todas é superior. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. O sol se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você
Você tem mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende. O teu pranto ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Aleluia! Esse é o cuidado que ele tem conosco. Nós temos que reagir e nos levantar mesmo, porque a parte dele ele vai fazer. É verdade. Estava aqui rapidinho, antes conversando com a Beth, e a gente vê os desafios que nós temos hoje realmente, do desânimo Da e distração. das distrações. Dois Tanta Ds. coisa para distrair a gente É. hoje. É verdade. É tanta coisa boa até, lazer, descanso, mas se a gente descuidar, distrai. Passa o tempo, o dia acabou. O você não computador, as coisas, É verdade. tudo aquilo te absorve. E não adoramos e não lemos Bíblia e não cultuamos, é verdade. Não é verdade? Que desafio nós temos. Mas olha só, é muito bom que você está ligado com a gente, que nesse programa você encontrou tempo, está ligadinho com a gente na Boas Novas e dessa forma pôde colocar o seu foco no Senhor, ouvir a voz dele falando com você. E hoje, o seu CD, minha querida, vai para Mônica Lima e Natal, Rio Grande do Norte. Ai, que lindo! Beijo, Pra longe, hein? Que bom que você está aqui com a gente na Boas Novas. Parabéns. E o DVD da Camila Barros veio por e-mail, então a gente não sabe a cidade, mas o nome da nossa telespectadora é Débora Regina. Então, vamos fazer contato com vocês, Mônica e Débora, avisando que vocês foram agraciadas, que vocês foram abençoadas. Uma com o CD da Cristina Mel e outra com uma mensagem, um DVD. Beth, Elizabeth Inácio, muito grata pela sua presença. Deus te Prazer meu, eu que abençoe, agradeço a realmente. lembrança. Tão bom estar aqui com você. Como eu disse, a gente fica em casa. É, que A gente coisa fica boa. muito bem, Cristina né? Mel, volte sempre, muito bom ter aqui Obrigada. também. Posso deixar meu contato para o pessoal? Olha, poder ligar? estava na Já estava tela, na tela? pode dizer, está na tela vocês e têm está tudo, também no então. nosso 0 site. operadora 21 3393 6568 e o nosso site cristinamel.com.br. E ela tá Site lançando novo CD chegando novo, aí. DVD Eu novo. Respiro Adoração, CD Eu Respiro Adoração pela MK Music. Tem Aguarde. coisa nova chegando. Muita coisa linda de Deus para Coisa você. boa. Obrigada, pastora. Coisa boa. Os contatos também
da irmã Elizabeth. Nós deixamos o nosso e-mail, elizabethinacio@gmail.com. Então pronto, tá aí tudo colocado. Se você não pegou, não tem problema não. Vai lá no nosso site, na página do Voz Mulher, que tá tudo lá. E a gente está aguardando a sua ligação. Você que vai se alistar como semeador da Boas Novas, como patrocinador do programa Voz Mulher. A paz do Senhor Jesus. Eu quero encerrar o programa hoje fazendo uma homenagem especial a uma grande amiga, Herô da Mata Silva, esposa do nosso saudoso pastor Sóstenes Apolos da Silva, de Brasília. Ele foi estar com o Senhor nessa semana passada. E eu queria que você soubesse, Herô, que nós estamos orando por ti. Amém. Pelo pastor Daniel, a Valéria, pelo pastor Abner, sua esposa, pelo Misael e a sua esposa, ou seja, por toda essa querida família. E eu sei que nesse momento, não só eu estou orando, mas em todo o Brasil, nesse momento, um clamor de cobertura de oração nessa família tão amada de servos de Deus. E aqui a gente se despede, marcando já o encontro no próximo programa Voz Mulher. A paz do Senhor e até lá. Cristina. Amém. A gente cresce, mãe, e temos que seguir nossos caminhos. O seu toque e o calor do seu abraço são lembranças